Bom dia a todos. Hoje o assunto vai exigir muito concentração, que o assunto é profundo. A descida da alma. E também vamos falar sobre a alma em seu estado original. Vamos tentar entender melhor o conceito da descida da alma e às vezes vamos usar um conceito como a subida, uma elevação de uma alma. O que se chama descer e subir referente a uma alma? Já vimos antes que uma alma é uma centelha divina onde que não cabe definições como tempo e espaço. A alma é totalmente espiritual e transcende limites de tempo e espaço. Não tem uma alma grande ou uma alma pequena, no sentido físico. A alma tem eternidade. Ela é uma faísca, uma centelha divina. E o que significa uma descida referente a uma alma? O conceito de cima e baixo na Cabala refere-se tudo que é próximo a Deus, chamamos que está em cima. Tudo que está longe de Deus e mais ligado ao nosso mundo terrestre, vamos chamar isso baixo, uma descida. Apesar que esses conceitos próximo a Deus ou longe de Deus e fazer parte do nosso mundo terrestre também precisa uma certa explicação que nós vamos logo dedicar alguns minutos. Isso está ligado sobre os versículos onde que quando fala sobre Deus, de uma forma metafórica, se refere a Deus como que ele está em cima, nos céus em cima, Deus está nos céus, e quando se fala sobre o ser humano, falamos que ele se encontra no mundo terrestre. Por isso, nosso mundo terrestre é considerado baixo. Deus é considerado em cima, mas tudo de uma forma metafórica. Quando a alma se encontra próxima a Deus, a visão que ela tem sobre o nosso mundo e sobre os acontecimentos do nosso mundo são conceitos divinos. Ela enxerga o mundo da mesma ótica como o próprio Deus enxerga. O mundo espiritual, ela enxerga a espiritualidade do nosso mundo, como que todo mundo, o mundo inteiro, é uma extensão da grandeza e da capacidade infinita do Deus. Assim que a alma enxerga o nosso mundo, quando ela está próxima a Deus. Mas por mais que a alma desce, ela tem que se acostumar com uma visão um pouquinho diferente, a visão do corpo. Que a visão do corpo é que a verdadeira existência é o nosso mundo, o mundo terrestre. E apesar que também alguém que mora no nosso mundo, ele acredita em Deus, mas a ótica e a forma que ele acredita em Deus é como que alguém aceitou e acabou acreditando em algo que é distante dele. É um conceito difícil ainda, com o nosso conhecimento da Hassidut e Kabbalah para entender. Mas vamos somar essas aquelas palavras mais simples. Próximo a Deus é mais espiritual. Longe de Deus, descendo para o nosso mundo, significa se adaptando mais para o mundo terrestre, tendo uma visão terrestre sobre tudo. Uma visão até mundana e corriqueira. Diferente do que uma alma como que está antes da descida, onde que ela enxerga
tudo de uma ótica divina. Por isso é chamado cima e baixo. Esses termos nós vamos trabalhar bastante nas nossas futuras aulas, para entender diferentes óticas e explicações sobre tudo que está em nosso redor, as diferentes realidades que somos capazes de entender ou interpretar, que depende do estado da nossa alma, se ela está em cima ou embaixo. Mas isso, com o tempo, vai ficar cada vez melhor e mais fácil para entender. Por enquanto, vamos entender o assunto de uma maneira bem mais simples. A alma, antes de iniciar a sua descida para o nosso mundo, é totalmente divina, enxerga Deus em tudo. Essa alma, antes de descer para o nosso mundo, ela é chamada, convocada, e se manda a alma fazer um juramento. Assim nos conta o Talmud. Se fala para a alma, veja bem, você vai iniciar uma descida, que ao final dessa descida é para se integrar dentro de um corpo. É uma viagem muito, muito distante. Distante, obviamente, espiritualmente. E a alma tem que se preparar. Parte dessa preparação é um juramento que a alma tem que fazer, declarando que ela vai ser um tzadik, uma pessoa justa, e jamais que vai ser uma pessoa perversa. Falam para a alma, deixa claro, faz um juramento. Você está entrando no mundo difícil, conceitos diferentes, interpretações e realidades diferentes. Promete desde já. Você vai se comportar que nem uma pessoa justa e jamais que nem uma pessoa perversa. Isso é parte número 1, parte 1 do juramento. Depois tem mais uma parte. Se fala para a alma, mesmo que o mundo inteiro, mesmo que tudo que está ao teu redor, vão te falar, você já é uma pessoa justa, você é uma pessoa perfeita. Não acredito. Não acredito naquilo que as pessoas te falam. Sempre vive tua vida que nem uma pessoa perversa, acreditando e se comportando de tal maneira que sempre tem o que melhorar em nossa vida. Seja humilde. Isso é o preparo que a alma tem antes da sua descida para entrar no nosso corpo. Aliás, para aqueles de vocês que conhecem um pouco o livro sagrado do Tânia, que eu menciono em cada aula nossa, isso que eu acabei agora de falar são as palavras iniciais desse sagrado livro. E o autor do livro faz várias perguntas sobre esse Talmud. Nós sabemos que uma alma não peca. Não existe uma alma perversa. Mas quando a alma se integra dentro do corpo, aqui que começam as dificuldades. Porque o corpo, e quando falamos corpo, a ideia é tudo que é corporal, puxa o lado do pecado. Falhas, pecados, assim diante. E o que adianta que a alma vai fazer um juramento antes da sua descida? Adianta a alma jurar? Deveria mandar a alma dentro do corpo jurar. Isso ia funcionar. Mas só a alma, o que significa? E que preparo que isso é para a alma antes de descer para o corpo? Depois, quando olhamos bem as palavras do juramento que a alma tem que fazer, seja uma pessoa justa, uma pessoa tzadik, e não seja uma pessoa perversa. Será que não tem uma redundância? Uma pessoa justa é já óbvio que não vai ser uma pessoa perversa. Uma pessoa que não é perversa vai ser uma pessoa justa, porque isso é redundância. E no fim, se o mundo inteiro está falando que você é uma pessoa justa, não acredita, por que não? E qual que é a verdade? Se a verdade é que a pessoa se comporta que nem uma pessoa justa,
e o mundo reconhece esse fato, por que não deve acreditar naquilo? Uma pessoa tem que acreditar, tem que achar que ela é uma pessoa perversa, apesar que na realidade ela é uma pessoa justa. E qual que é a vantagem disso? Será que isso não abaixa a nossa autoestima? Será que uma pessoa sempre achando que ela é uma pessoa perversa, mesmo quando não é, isso vai deixar uma pessoa ser uma pessoa realizada e alegre? No fim, todo esse juramento que a alma faz merece muito esclarecimento. Merece muito esclarecimento. O que realmente é importante, porque realmente é importante esse juramento. Como que isso ajuda a alma, sua trajetória quando ela vai entrar no corpo. E por que isso realmente é tão fundamental, todos aqueles detalhes que nós vimos, seja uma pessoa justa, não seja perverso, não, mesmo se o mundo inteiro te fala que você é uma pessoa correta, não acredita, assim diante. O que está por trás desse juramento? Porque isso é o que acontece com a alma bem antes da sua descida. Tem um versículo que diz: o Deus que eu fiquei com amor e temor diante dele mesmo antes de descer para o nosso mundo. Ou seja, a alma, antes de começar a sua descida, ela é totalmente ligada com Deus com amor e temor perfeito. Temor devemos entender mais no sentido de reverência, respeito para Deus. A alma totalmente envolvida com Deus, enxergando o mundo da ótica que nós antes como Deus enxerga. Isso é a alma antes da sua descida. Mas mesmo com todo esse DNA forte, com todas essas características tão fundamentais, antes da alma começar a fazer a sua descida, ela tem que fazer um juramento. Esse juramento e como que isso ajuda a alma, vamos ver em nossas próximas aulas.